Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia nessa manhã, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Palavra Subierg. Nesta manhã eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua meditação que se encontra no livro de Hebreus, que se encontra em Hebreus capítulo 5 até versículo 7, que tem como título o sacerdócio de Cristo, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente das ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo fazer ofertas pelos pecados. E ninguém tome para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da tua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Amém, amados? Agora aqui nós vamos fazer uma leitura bíblica em cima dessa palavra, que fala assim: o diário de um cristão. Muitos cristãos não conseguem se libertar das práticas do passado cometida antes de Jesus. Eles recebem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, mas continuam presos a vícios em drogas, em álcool, a vícios de pensamentos pornográficos, pensamentos que não agradam a Deus, vícios de imoralidade, práticas erradas que causam danos à sua vida. Mesmo estando em Cristo, eles não conseguem ser libertos deles. Por que será então? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre esse assunto e apresentar algumas soluções práticas que talvez estejam impedindo que as suas orações sejam respondidas. Hoje eu quero embasar os conselhos apresentados neste vídeo, nesse livro científico chamado O Poder do Hábito. Obviamente, eu também vou te apresentar os fundamentos bíblicos que comparam essas práticas e como nós devemos mudar velhos hábitos que impedem a nossa caminhada cristã de prosperar. Ele está falando aqui, o comentarista, baseado na Bíblia, no que a gente leu em Hebreus, ele está falando que existem hábitos no nosso dia a dia que a gente precisa deixar de lado, hábitos, manias que a gente tem que não agrada ao Senhor, Tem pessoas que têm a mania de mentir, mesmo ela sendo crente, estando na presença do Senhor, esse mal que está na vida dela, que está retido na vida dela, ela não consegue, por si própria, ela não consegue uma mudança, mas se ela buscar em Deus a solução, a mudança, novos hábitos, ela vai conseguir. Então, tudo a gente só consegue em Deus, A gente só consegue mudar de verdade em Deus. Não por conta própria, mas porque senão, se a gente mudasse por conta própria, o mérito seria nosso. Então, a gente não muda por conta própria, a gente só muda através
da ajuda do Espírito Santo de Deus. Quando a gente busca Ele e a gente quer, aí Ele nos ajuda a andar em novidade de vida. Aí aqui fala, e a primeira coisa que esse livro diz sobre hábitos, sobre práticas, sobre o estilo de vida que nós, aleluia, Jesus querido, glória a Deus, que nós vivemos é que nós somos que nós somos uma massa de hábitos, observe. Esse livro que ele está falando é um livro científico, né? Então, algumas coisas estão embasadas, algumas coisas podem ser comparadas com a palavra de Deus, coisas boas que nós devemos aplicar na nossa vida. Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos, ou seja, o que nós fazemos diariamente no cotidiano, consciente ou inconsciente, vai determinar o estilo de vida que nós temos. No contexto desta frase, ele vai falar de uma mulher que era viciada em álcool e cigarro e acabou divorciando porque tinha maus hábitos. Após o divórcio, a crise aumentou, mais ainda até que ela fez uma viagem inesperada ao Egito, porque queria conhecer lá. Ela estava completamente sem rumo. Aí ela foi e decidiu fazer algumas mudanças em sua vida. E nessa mudança ela decidiu acordar às 5 horas da manhã e começar a caminhar. Essa mudança de hábito fez com que outras áreas da vida dela fossem influenciadas e ela se tornou uma mulher livre de álcool, livre de fumo, livre de um estilo de vida degradante e começou a poupar dinheiro e estruturou a sua vida financeira, né, como um todo, comprou uma nova casa e se tornou uma mulher feliz e satisfeita e alegre, simples. Ele está falando aqui que uma pessoa comum conseguiu fazer uma revolução dessa toda em sua vida, né? Quanto mais um homem e uma mulher de Deus, se ela colocar no seu coração que ela quer novos hábitos, coisas boas, né? Hábitos bons, quer uma mudança, quer realmente fazer coisas novas, coisas que agradem a Deus, ela vai conseguir. É isso que o escritor está falando. Simplesmente porque mudou um hábito em sua vida. Veja o que a Bíblia diz sobre isso em Marcos, capítulo 1, 36, 35 e 38. Levantou-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiam Simão e o que com eles estavam. Achando-lhe, disseram, todos te buscam, e ele lhe disse-lhe, vamos a aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Ele está falando aqui de Jesus, né? Orar pela manhã cedo era a prática de Jesus. Não são poucas as vezes em que o Senhor Jesus passava a noite orando antes de decisões difíceis. Aqui Marcos registra que Jesus acordava cedo para orar antes de fazer qualquer coisa e esse era um hábito dele. Você quer desenvolver uma vida de oração? Você precisa desenvolver o hábito. Se você quer desenvolver uma vida de estudo na palavra de Deus, você precisa desenvolver esse hábito. Você precisa ser ativo, se movimentar, né? Ele está falando. Você precisa ser intencional em relação a isso. Abra mão de atividades
ou coisas que roubam o seu tempo. Largue as redes sociais, os jogos, né? As distrações para ter uma vida melhor e com mais qualidade e novos hábitos. Glória a Deus por isso. Deixe as coisas velhas para trás e para isso você pode recorrer à ajuda médica ou a Jesus. Ele está falando que tem os homens, né? Existem pessoas, né, que não conseguem se libertar de certos hábitos que a Bíblia condena, né? Exemplo, hábitos de mentir, hábitos de roubar, hábitos de pensamento ruins. Então, existe uma série de hábitos que o homem tem que desagrada a Deus. Existem duas formas de você resolver isso, né? Através da medicina, através dos homens que Deus deixou aí, a medicina, ou através de Jesus, né? Se você buscar em Jesus a solução, você vai encontrar a solução para o teu problema. E para isso você pode recorrer à ajuda médica ou a Jesus. É claro que a oração é poderosa, a oração nos dá sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas lembre-se que o Senhor Jesus disse que nós devemos pedir, buscar e bater. O processo de oração envolve a oração em si, o devocional. Eu devo parar para conversar com Deus, mas envolve também atitudes, mudanças de hábitos. E para mudar hábitos, precisamos ser intencionais. A segunda lição que este livro nos mostra é a força de vontade mais importante, a força de vontade que é mais importante do que a inteligência. Veja o que o livro diz. Dezenas de estudos mostram que a força de vontade e o hábito angular é mais importante de todos para o sucesso individual. O contexto em que ele diz isto, ele conta a história de um jovem chamado Travis. Travis era filho de um casal de viciados que só nasceu porque sua mãe não teve coragem de repetir o erro que havia feito na gravidez anterior, um aborto. Ela fez isso antes de, aleluia, Jesus, Travis. E quando chegou a vez dele, ela não teve coragem de abortá-lo. Ele nasceu em um contexto completamente desfavorável. Travis era completamente sem perspectiva. À medida em que ele foi crescendo, ele foi se transformando em uma pessoa completamente sem perspectiva. Não conseguia emprego em lugar algum, nem mesmo em empresas tão tradicionais e convencionais que são conhecidas por dar muitos empregos a pessoas como o McDonald's, o Burger King, enfim, nem mesmo lá isso acontecia, porque ele se irritava facilmente. Travis não conseguia ser contrariado por ninguém. Qualquer contrariedade que ele sofresse, ele explodia. Ele estourava e aí era uma confusão. Mas tudo isso mudou quando Travis recebeu uma proposta de emprego numa empresa que trabalhou a força de vontade dele. Não apenas dele, mas de todos os funcionários. Travis foi ensinado a lidar com momentos de crise. Ele foi ensinado a lidar com essas explosões de comportamento. Ele foi ensinado como deveria agir quando alguém gritasse com ele, né? Eita glória, quem faz isso com a gente, né? É o Espírito Santo de Deus.
Deus, através do Espírito Santo, vai moldando o nosso caráter, vai nos ensinando a ser dependente dele, vai nos fazendo ficar mais parecido com ele. Então, essa história aqui é semelhante ao que acontece no nosso dia a dia. Aí fala, quando alguém tratasse ele mal, ele está falando que lá na empresa, quando alguém tratasse ele mal, a empresa ensinou ele a ser educado, a tratar de forma diferente. Da mesma forma, o Espírito Santo, aplicando essa palavra em nossa vida, a gente vê que da mesma forma o Espírito Santo nos ensina a ser manso, através do fruto do Espírito Santo, a ter domínio próprio, temperança, ser calmo, ser manso. Aqui fala. A empresa ensinou ele a ser educado, e com ele, e até com ele mesmo, a ser educado, a ser mais calmo, a ser mais tranquilo. Quando ele errasse com o cliente, tudo isso foi se tornando um hábito bom em sua vida, que só fez acrescentar coisas boas, que com o passar do tempo, Treves acabou se tornando uma pessoa mais importante dessa empresa com o passar do tempo, e garantiu um sucesso muito grande na sua vida com o passar do tempo. Podemos aplicar essa palavra em nossa vida e ver que Deus faz o mesmo com nós. A palavra de Deus direciona a nossa vida através dos momentos de crise. Somos confrontados o que devemos fazer. Jesus disse, olha, quando vocês amaldiçoados fossem, abençoe. Quando vocês forem feridos, perdoe. Abençoe, não amaldiçoe, não maldigam. Jesus nos diz como devemos agir. Jesus nos diz como devemos andar. Não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas o que nós fazemos com toda essa informação, na maioria das vezes nós a desprezamos. Daí muita gente diz que é difícil seguir os mandamentos. Colocamos dificuldade para tudo, menos para o pecado. Ele está falando que a gente, como homem, e mulher de Deus, a gente deveria ter um pensamento sadio, um pensamento melhor, um pensamento de Cristo. A gente coloca dificuldade para tudo, menos para pecar. Para o pecado o homem não tem dificuldade, o homem peca com facilidade. Agora, para fazer as coisas certas, a gente encontra sempre uma barreira. E isso não deveria acontecer na nossa vida. A gente deveria fazer as coisas boas sempre, naturalmente. Aí aqui ele fala, é claro, se fosse fácil seguir a Cristo, todo mundo conseguiria. Mas se eu e você tivermos força de vontade, se eu e você quisermos realmente o Senhor, nos ajudará. Ele pôs essa semente de força de vontade dentro de mim e você. O Espírito Santo ministra isso em meu e teu coração. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo foi um homem que passou por inúmeras adversidades. Diz, pois, em Cristo somos mais que vencedores. Isso é um verdadeiro cristão, otimista, confiante em Deus e no seu poder. Passamos por aflições, passamos por dificuldades, mas a força de vontade ministrada pelo Espírito Santo de Deus pode nos fazer chegar a lugares altos, a lugares de destaque, se confiarmos nele. Não adianta ter só inteligência, mas sem força de vontade, essa se destaca. Sem força de vontade, ele está falando, não consegue chegar em lugar nenhum. Tem que ter os dois, Força de vontade e inteligência.
essa se destaca em meio à luta. Os estudos comprovam isso. Não é coisa que eu acho. Pessoas que têm força de vontade se destacam mais do que aquelas que são inteligentes. Existem pessoas que não conhecem a Deus e, por ter força de vontade, conseguem, aleluia, Jesus querido, glória a Deus, conseguem chegar aos seus objetivos, seus sonhos, porque a força de vontade fala mais alto em suas vidas do que só a inteligência. Em terceiro lugar, as crises elas são essenciais. Veja o que diz esse livro, O Poder do Hábito, né? Ele está falando. Na verdade, uma crise é uma oportunidade tão preciosa que o líder sábio prolonga de propósito um senso de urgência. Diante de uma crise, alguns choram, outros vêem a oportunidade para vender lenços. Ele está falando aqui que diante de uma crise, você pode ter um posicionamento, né? Diante de uma crise, ou você pode se sobressair daquela crise confiando em Deus, ou você pode continuar nela. Então, existe um ditado que diante de uma crise, né, uns se encontram chorando e outros aproveitam para vender lenço. Então, a oportunidade ela está para todos. O negócio é saber usar essa oportunidade de maneira certa, essa oportunidade que Deus nos dá de fazer o certo, sempre, em todas as áreas da nossa vida, né? Diante de uma crise, alguns choram, outros veem a oportunidade para vender lenços. Ou seja, diante de uma crise, nascem muitas ideias fabulosas. Num contexto em que ele diz isso, ele nos apresenta um exemplo de um metrô em Londres que pegou fogo, sofreu um incêndio, 35 pessoas morreram e após isso, todo o sistema sofreu uma revolução e foi melhorando. Depois ele nos mostra um exemplo de um hospital que se tornava uma referência de onde tudo dava errado. Inúmeras cirurgias davam errado, pessoas morriam por causa desses erros e essa crise se alastrou por toda a nação. A imprensa divulgava, todo mundo falava dela. Essa crise fez com que o hospital fosse reestruturado, né? Não só apenas o hospital sofreu os impactos da mudança, mas como todo o sistema de saúde da nação. Crises são essenciais para nos mostrar os erros e nos fazer recomeçar de forma certa. As crises muitas das vezes são essenciais para que haja uma mudança em nossas vidas. E o que a Bíblia diz sobre isso? Veja em Romanos capítulo 8, verso 38, 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Paulo pôde dizer isso com tanta convicção, porque outrora ele só conhecia a letra ou a lei, mas agora ele conhece a graça de Deus que está em Cristo Jesus. Crise nos fortalece. Quando nós estamos arraigados, quando nós temos os fundamentos certos em Deus, crises nos fortalecem e elas nos reinventam e nos aperfeiçoam. Sem as crises, nós seríamos crianças sempre
nós nunca amadurecíamos. Ele está falando que as crises são essenciais para que haja mudanças, e muitas das vezes mudanças radicais em nossa vida, em nosso casamento, em nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa família, né, no nosso lar, no nosso ministério. As crises, ela vem para te ensinar alguma coisa, né? Alguma coisa de boa a gente pode extrair das crises. Nunca melhoraríamos, tudo existe um motivo. Essa crise pode ter sido causada pelos seus erros, por sua atitude e por maus hábitos. Mude hoje completamente, senão essa crise foi permissão de Deus para te aperfeiçoar. Também observamos todas essas lições. Crises são essenciais para mudanças em nossa vida. Amém, amados? Agora aqui nós vamos entrar para a palavra de Deus, que fala sobre o sacerdócio de Cristo, né? E fala sobre as aflições, a adversidade, as crises, tudo que Jesus passou, a gente vai ver aqui relatado em sua palavra, no livro de Hebreus 5, que fala assim: porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereças dons e sacrifícios pelos pecados. Vamos ver aqui o que é que fala. Fala assim, no capítulo 5 da carta aos Hebreus, o escritor dá um puxão de orelha nos leitores, porque, segundo ele, os seus leitores deveriam ser mestres, mas continua agindo como criança. No Evangelho, os princípios que ele, os principais e os princípios que ele apresenta aqui para essa exortação deve valer também para a nossa vida. Muitos de nós entregam a sua vida a Jesus, mas não desenvolvem em Cristo novos hábitos. E o versículo 1 vai falar sobre isso, né? Que fala assim: Jesus é o sumo sacerdote que servia aos homens, sempre aconselhando, ouvindo uma vida de entrega. O sumo sacerdote, no tempo da lei, ele tem uma vida de entrega, ele tem uma vida de renúncia a si mesmo. O sumo sacerdote, antigamente, ele tinha o papel de receber dos homens, né, as suas queixas, os seus pecados, as suas fraquezas e passar tudo para Deus, né? Através do sacrifício que ele fazia no altar. Ele apresentava aquele sacrifício e ele orava, ele intercedia pelo povo, pela dor do povo. Então Jesus aqui ele está fazendo o papel, Jesus ele está fazendo o papel de sumo sacerdote. Ele sentia a dor do povo, ele sentia a aflição, a necessidade, a angústia, a tristeza, tudo que o povo passava. Jesus, ele era o sumo sacerdote perfeito e ele sentia, né? Ele acolhia, né? Ele recebia o povo, ele cuidava do povo, ele tinha esse papel. E o verso 2 fala: e passa a compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Jesus estava rodeado das fraquezas do homem. Ele via a carência, a necessidade do homem e ele se compadecia, ele tinha misericórdia. Jesus, como homem, ele entendia a dor do pecado do homem. Ele sentiu a força da tentação. Cristo estava rodeado de fraqueza, sendo ele forte. Ele se compadece da mulher que tinha uma filha endemoniada.
Ele se compadece do homem rico. Então Jesus, ele tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia das nossas fraquezas, porque o que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? A Bíblia diz: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Então, se nós não somos consumidos, é porque Deus, ele tem misericórdia da gente todos os dias, né? E essa misericórdia é tão grande que a misericórdia de Deus é tão grande que ela faz Deus entender as nossas deficiências, as nossas carências, as nossas fraquezas. E Jesus, como sumo sacerdote, ele estava ali, vendo o que o povo passava, apreciando o que o povo fazia de bom também, as coisas boas. Tudo que a gente faz de bom, Deus está vendo. Deus se compadece de nós. Deus se compadece das nossas fraquezas. E o verso 3 fala: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então o sacerdote, ele tinha o papel de oferecer ofertas, holocausto pelos pecados do povo da época, né? Ele tinha essa responsabilidade. E Jesus aqui, como sumo sacerdote, ele fez uma oferta só, que foi entregar a sua vida pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado. Jesus, ele é 100% homem, 100% santo. Como homem, ele era 100% santo, também como Deus. Então, Jesus, ele não pecou, mas ele fez a expiação pelo nosso pecado. Ele entregou como um cordeiro vivo, ele se entregou-se, fez uma expiação, ele fez uma ligação só. Porque outrora os nossos pecados só eram apagados com a oferta de um sacrifício de um animal, né? E esse animal ele não podia ter mancha nem mácula, ele tinha que ser um animal perfeito. Mas Jesus, ele fez essa oferta, ele fez um sacerdócio, ele fez essa oferenda, ele ofereceu a sua vida no altar por nós, por mim e por você, né? Para que o meu pecado fosse apagado, fosse limpo. Jesus teve que fazer essa oferenda por nós. O sumo sacerdote tinha na lei que oferecer sacrifício pelo povo e por si, né? E isso mostra que só Jesus podia fazer esse sacrifício perfeito, dando a sua vida por nós, né? E limpar a culpa de todos, né? Jesus, ele fez isso, ele limpou a culpa de todos nós, oferecendo a sua própria vida para morrer por um bando de pecador, né? Para morrer por um bocado de gente que pecou, que tinha pecados gravíssimos. Jesus, ele não olhou para isso, ele se entregou sem reservas, né? Ele entregou o seu tudo. Então, muitas das vezes Deus pede alguma coisa a nós e a gente não quer entregar, não quer abrir mão. Mas Jesus, ele abriu mão de si mesmo, ele abriu mão das suas vontades, ele se fez servo para servir ao Pai, né? Ele se fez servo para servir a nós. E quem somos nós, né? Para dizer não para Deus? A gente tem que servir ao Senhor com alegria, a gente tem que servir ao Senhor com amor, em obediência, né? Com fé. E o verso 4 fala: e ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, Arão era o sumo sacerdote da época, né, de Cristo. Não, ele não se ofereceu, mas foi o próprio Deus que o chamou para ser sacerdote, né? E aqui Cristo, ele foi chamado para ser o sumo sacerdote do seu povo, da sua nação eleita, da sua Israel, a Labra Subierga, que somos nós. Deus é quem escolhe a pessoa para o glorificá-lo, assim como Cristo fez. Então Deus escolheu Cristo,
Deus escolheu o seu Filho para glorificar o seu nome, né? Jesus foi glorificado, aleluia. Jesus foi exaltado, né? Como sumo sacerdote, como Senhor, como Rei. Ele tinha essas três unções, de rei, de sacerdote e de profeta. Jesus, ele foi extremamente, altamente honrado por Deus. Deus o honrou, Deus o elevou acima de todos, de tudo e de todos. Ele foi elevado, ele é o nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus. E aqui fala assim, verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí aqui fala assim: Deus é quem escolhe, né? Não é nós que escolhemos, mas é o Senhor que escolhe. Então foi Deus que escolheu tudo isso, foi Deus que escolheu, né, esse caminho para Jesus passar. E Jesus passou calmamente, tranquilamente, sem reclamar. Ele atendeu o pedido do Pai com alegria, com amor. Nós também devemos fazer o mesmo. Esse Melquisedeque, ninguém sabe nada dele. Por isso não se tem como falar, mas o que se sabe é que ele era maior que Abraão. O que se sabe é que Abraão lutou com os reis de Sodoma e Gomorra e resgatou os seus sobrinhos Ló. E diz lá o texto bíblico que Abraão tomou os dízimos dos despojos dos reis, né? E entregou a uma pessoa chamada Melquisedeque. E essa pessoa, diz o texto, era sacerdote do Rei Altíssimo. Ele era rei da cidade de Jerusalém e ele era um servo de Deus, só que esse Melquisedeque não tinha genealogia, nem pai, nem mãe, ninguém sabe como ele morreu. E Jesus está acima de todos eles porque ele é eterno e superior, estabelecido pelo próprio Deus, né? Glória a Deus por isso. Ele foi preparado todos os dias da sua vida para isso. Então, desde o dia que Jesus nasceu até o dia da sua morte, Jesus foi preparado para ser o sumo sacerdote do seu povo, da sua nação eleita, né? E a Bíblia aqui relata que antigamente, quando se invadia uma cidade e tomava os despojos, né, que era costume deles, essas práticas, né? Eles tinham a prática de entrar na cidade, tomar os despojos, acabar com tudo, né? Quem ganhava a guerra, quem liderava, né? Eles pegavam todos aqueles tesouros que eles adquiriam e eles ofereciam ao seu Deus, ao seu Senhor. E aqui Abraão ofereceu seus tesouros a Deus, né? Ao seu Deus, ao seu Senhor, que é Jesus. Então, nós devemos fazer o mesmo, oferecer tudo que nós temos a Deus, oferecer a nossa vida como oferta agradável, oferecer o nosso louvor, oferecer os nossos dízimos, a nossa oferta, o nosso melhor a gente tem que oferecer a Deus, né? Sem precisar que ninguém venha nos falar isso. A gente tem que ter um coração grato, um coração voluntário, colocar no altar a nossa oferta, as nossas moedas, sem ninguém estar pedindo, sem ninguém estar falando. Quando a gente tem um coração aberto para as coisas de Deus, voltado para as coisas de Deus, a gente dá, a gente coloca no altar, a gente libera nosso tudo, a nossa vida, né? A gente coloca tudo com alegria, com vontade, com paz, né? A gente dá tudo para Deus com muita satisfação. Eu lembro
que no começo da minha fé, quando eu era nova convertida, sempre que eu pegava algum dinheiro, eu colocava no altar do Senhor, sem ninguém precisar me pedir, porque meu coração estava aberto para receber, mas também para dar. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem para dar do que aquele que tem para receber. É melhor ter para dar do que ter para receber. Assim deve ser a nossa vida, né? E verso 6 fala que ele foi preparado todos os dias para isso. Então, Jesus ele já estava, né, sendo encaminhado por Deus para todo o processo como homem ele iria passar. Jesus ele passou por dor, ele sentiu angústia, sentiu aflição, ele sentiu sede, sentiu a dor da morte. Tudo que você sente hoje em dia não é surpresa para Jesus, não é novidade para Jesus. Jesus conhece a tua dor, Jesus conhece a tua aflição, Jesus conhece a tua necessidade. Jesus sabe do que você necessita, porque como homem, ele teve essas necessidades, ele teve essas deficiências como homem. Como Deus não, mas como homem, ele passou tudo isso, ele foi aperfeiçoado. Ele foi glorificado, ele foi abençoado por Deus. Deus trabalhou nele como homem, ele passou todas essas carências que nós passamos, Jesus passou. E aqui fala, verso 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então Jesus, como homem, ele se esforçou para dar o seu melhor, para entregar o seu melhor ao Pai Celestial. Assim devemos ser nós devemos fazer o mesmo, nós devemos imitá-lo, seguir seus passos. Né? A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que buscar, se entregar, né? Com interesse, de coração, com sinceridade, fazer o mesmo que Jesus fez, porque a nossa carne, ela cogita contra o Espírito, ela milita contra o nosso Espírito, ela não quer orar, ela não quer buscar a Deus, ela não quer se entregar, ela não quer jejuar, ela não quer buscar as coisas do alto, do céu, ela quer as coisas da terra, as coisas do homem. E para que a gente venha mortificar, para que essa nossa carne venha perder as forças, é necessário a gente copiar Jesus, a gente imitar Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, né, aquele que pode nos ouvir, aquele que pode nos ajudar, aquele que pode tirar a nossa dor, que é o Pai Celestial, que é o amigo Espírito Santo. Então Jesus ele passou por tudo isso. Não pense que a vida de Jesus aqui como homem foi um mar de rosas, não. A Bíblia diz que ele falava que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. A multidão o seguia, a multidão o oprimia, a multidão sugava as suas forças, a multidão queria dele o milagre, a multidão queria de Jesus o seu tudo, né? A multidão queria sugar de Jesus toda a sua força. Então, como homem, ele se sentiu fraco, ele se sentiu angustiado, ele se sentiu aflito, ele teve crise. Então, ele passou por tudo isso, mas para onde é que ele ia? Ele ia para os pés do Pai, ele corria para os pés do Senhor, e ali ele chorava, e ali ele se derramava, e ali ele consagrava a sua vida a Deus, ele entregava a sua vida ao Senhor, e ele não só orava por ele, Jesus orava por mim, por você, porque Jesus já sabia o que eu e o que você iria passar lá na frente. Então Jesus ele já estava nos vendo aqui onde a gente está. Em suas orações, Jesus ele orava por nós, ele clamava por nós.
orava pelas nossas fraquezas, nossas deficiências, para que a gente pudesse suportá-las, para que elas pudessem ser aperfeiçoadas nele. Então Jesus, ele clamou, ele suplicou. A súplica é um clamor intenso, né? É um clamor da alma, é quando a gente rasga o nosso coração e entrega o nosso tudo a Deus. Foi isso que Jesus fez, né? Jesus aprendeu a clamar ao Pai durante os dias da sua carne e nos ensinou a fazer o mesmo, depender de Deus, né? João 17 fala de súplicas com lágrimas e orações e piedade. Assim era a vida de Jesus. Jesus comia o pão das lágrimas. O viver de Jesus era buscar as almas. A sede de Jesus era ganhar almas, né? Era que o reino de Deus ganhasse. Ele perdesse, ele podia perder, né? Mas o reino do Pai tinha que ganhar. Ele perdia e ele sofria na carne as nossas dores, a nossa angústia, as nossas tristezas. Jesus, ele levou sobre si todas as nossas necessidades como homem, toda a nossa angústia, todas as nossas aflições, as nossas deficiências. Ele tomou para si, para que a gente hoje pudesse ser livre, para que a gente hoje tivesse salvação nele. Ele passou por tudo isso. A Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então foi uma dor insuportável que o meu Jesus passou na cruz do Calvário para que eu e você hoje pudesse respirar, pudesse ser livre, pudesse andar, ter liberdade, ter fôlego de vida. Jesus, ele teve que torturar a sua carne sofreu dores horrendas. A gente sabe que as chibatadas de Jesus foram profundas, né? 40 chibatadas que ele rasgou, ultrapassou as suas carnes, seus órgãos ficaram expostos, segundo os estudiosos. A dor de Jesus foi imensa, foi insuportável como homem, mas ele ultrapassou os limites, ele suportou tudo isso por amor ao Pai Celestial, por amor à minha vida e à tua vida. Então essa palavra aqui nos ensina que a gente tem que entregar todos os dias a nossa vida ao Senhor, que a gente tem que ficar na dependência, né? Pedindo a Deus, suplicando, rogando a Deus em fazer a sua vontade. Está falando de entrega, que a gente tem que se entregar. Todos os dias a gente tem que renunciar a nós mesmos. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quer seguir a mim? Jesus fala, tome a sua cruz, né? Então quer dizer que a gente tem que renunciar a nós mesmos. E aqui no verso 8 fala, Jesus teve que fazer escolhas como homens. Exemplo, lá no deserto, quando Satanás chega para ele e diz, tu não és o Filho de Deus, dize a estas pedras, transforma em pão. Então Jesus, ele teve que fazer escolhas, e as escolhas que Jesus fez foram todas certas. O diabo chegou para Jesus para lhe tentar, para lhe confrontar. Tu não és o Filho de Deus, quando ele estava fazendo um jejum, né? Muitas das vezes eu e você tá fazendo um propósito diante de Deus e o diabo vai te tentar para tu quebrar o teu propósito, para tu largar a tua cruz, para tu abandonar a tua carreira, para tu abandonar a tua vida, para tu abandonar aquilo que Deus tem reservado para você. O diabo vai querer que você diga não, mas você vai dizer um sim, que por mais difícil que seja, essa escolha em servir a Jesus, ela é a melhor. Servir a Jesus foi a melhor escolha que você fez na sua vida. Servir a Jesus é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E Jesus teve escolhas a fazer como homem,
mas ele fez a escolha certa. Todos os dias da sua vida, Jesus fez escolha certa. Então, vamos seguir os passos dele para que a gente faça o mesmo, né? Porque a gente só consegue fazer as escolhas certas se a gente observar a vida de Jesus e tomar ela como exemplo, né? E fazer o mesmo. Amém, amados? Agora aqui nós vamos trazer o resumo dessa palavra que fala assim: crise. Qual o significado da palavra crise? Crise, elas são essenciais para aperfeiçoar o nosso caráter. Hábito. Hábito é a ação que se repete com frequência e regularidade, mania de se comportar, modo, costume, ação ou disposição. Súplica. Súplica é um pedido, é humildade ou aflito, intenso, desesperado, insistente, submissão, solicitação, favor, graça. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele fez essa súplica, ele clamou, ele rogou ao Pai insistentemente pela tua alma, para que tua alma não perecesse, para que tua alma não ficasse vazia, né? Sem ele, sem a presença de Deus. Jesus suplicou por mim e por ti, para que a salvação chegasse em tua casa, chegasse em tua vida, para que você fosse alcançado. Jesus rogou por tua vida, né? Nós devemos fazer o mesmo, suplicar pela vida do próximo, pela vida do nosso semelhante, pela vida do nosso irmão, pela causa dele. E os nossos hábitos também têm que procurar ser bom. As nossas ações boas, elas não têm que ser feitas só uma ou duas vezes. Ações boas têm que ser repetidas todos os dias, de formas diferentes. Condoer-se. Condoer-se significa entender, sem simpatizar, identificar-se. Só Cristo pode fazer isso, né? Só Cristo pode condoer-se de nós, pode ter misericórdia da nossa alma, das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, da nossa negligência. Só Jesus se condoeu profundamente, né? Por nós, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a gente pode observar que Jesus ele pagou um preço muito alto pela minha salvação e pela tua salvação, pela minha vida e pela tua vida. Nós temos que ser gratos todos os dias ao Senhor. E no nosso diário, né? O diário de um cristão tem que estar escrito tudo de bom que Jesus fez por nós. A palavra sumo sacerdote. Sumo sacerdote é um ofício de responsabilidade no sacerdócio de Melquisedeque. Os homens dignos que são membros da igreja são designados como sumos sacerdotes quando chamados pela presidência da estaca. Eles são responsáveis pelo cuidado do povo de Deus. Ele recebe do povo e leva para Deus. Amém? Esse é o papel do sumo sacerdote, né? E o sumo sacerdote eterno que fez o sacrifício eterno, né? Que vale por gerações e gerações, se chama Jesus, né? Foi através de Jesus que eu e você foi resgatado, foi liberto do pecado, né? Foi o sacrifício de Jesus que nos deu esse privilégio de entrar na presença de Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, um diário de um cristão. Pai, no diário de um cristão tem tantas coisas que a gente vive, tem tantas coisas vividas, tem tantas coisas boas, tantas coisas que passaram, tantas coisas que ainda vão acontecer, que só pertencem a Ti, que ainda vão ser escritas. Escreve, Jesus, uma história nova para essa vida.
Escreve uma história nova para a vida deste homem, desta mulher, dessa criança, desse jovem, dessa jovem. Vai dando vida e vida em abundância, vai dando fôlego de vida, vai repreendendo o mal, vai repreendendo a ação do inimigo, os projetos do diabo, a fúria do inimigo contra a tua igreja, teu povo, venha cair por terra nesse dia de hoje e que a tua igreja vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado, que ela marche olhando só para o autor e consumador da sua fé. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Confirma a bênção e a vitória na vida do teu povo, na vida deste homem, na vida desta mulher, Pai. Em nome de Jesus, amém.